Esse é mais um vídeo de cortes do Resenha da Cidade. Neste programa recebemos Daniel Annemberg. O Daniel Annemberg, eu tenho 56 anos, eu moro em São Paulo a minha vida toda, fora 1 ano e meio que eu morei em Brasília. Eu me formei em administração pública, em ciências sociais, gosto muito da área pública, trabalho há mais ou menos 30 anos na área pública, já trabalhei na Prefeitura de São Paulo, aliás, 3 vezes, a última como secretário de Inovação e Tecnologia, aí de 2017 a 2019, fui vereador na legislatura passada e voltei agora faz 10 dias nessa legislatura, eu estava como primeiro suplente. Já trabalhei no governo do estado como coordenador geral, superintendente do Poupa Tempo, por quase 10 anos na gestão Mário Covas e Geraldo Alckmin. Também fui presidente do Detran na gestão do Geraldo Alckmin por quase 5 anos. Fui o primeiro presidente do Detran não policial e nós fizemos uma pequena revolução no Detran com serviços eletrônicos, com código de ética e muita coisa mais, que vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. E já trabalhei no governo federal, na Escola Nacional de Administração Pública. E, como vocês veem, gosto muito da área pública, acredito muito na área pública, ainda há muito para ser feito, mas dá um prazer especial quando a gente faz projetos como o do Poupa Tempo, do novo Detran, e também como secretário de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo. Queria dizer, só para terminar essa apresentação, que eu acho que nós precisamos cada vez mais ter serviços inteligentes, cidades inteligentes, mas principalmente cidades humanas. A ideia da tecnologia é que ela seja uma ferramenta, um meio para que a gente possa viver melhor. E, para isso, ainda há muito para ser feito, mas eu não tenho dúvida que nós estamos nesse caminho, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo e até o Brasil. Mas não há nada que a gente não possa conseguir se a gente não tiver inclusão digital. A gente, na pandemia, viu a importância da inclusão digital, para as crianças, os adolescentes assistirem aula, e principalmente também para conseguir até o auxílio econômico, via Caixa Econômica Federal. É fundamental ter inclusão digital e, para isso, é que a gente tem trabalhado muito, para inclusão digital, para serviços digitais, para inovação na área pública, para desburocratização, mas sempre visando as pessoas, o cidadão. É para isso que eu trabalho há muitos anos na área pública e espero continuar trabalhando também. Assim como rápida apresentação, acho que deu para conhecer um pouquinho o que eu faço, o que eu acredito, e eu espero que a gente possa hoje falar um pouquinho de cada uma dessas coisas que eu tenho feito ao longo aí da minha vida profissional. A tecnologia é meio para a gente melhorar a vida das pessoas, mas não adianta nada, a gente tem visto aí muitos serviços eletrônicos, a gente falando aí, o GovBR é fundamental, mas se a gente, em paralelo, não tiver inclusão digital, esses serviços não chegam para as pessoas. Na pandemia, você mesmo citou milhares e milhares de alunos, ou mesmo pessoas que precisavam do auxílio emergencial e que não conseguiam ter. Por quê? Porque não tem uma política nacional de inclusão digital. A gente precisa ter mais inclusão digital para todos, Isso é um ponto importante. Em geral, a classe média, quem tem mais recursos, consegue ter, de forma privada, o acesso, paga um plano para isso. A grande maioria da população não tem como fazer isso. Portanto, é preciso ter espaços públicos de inclusão digital. É preciso ter os telecentros, que é outro ponto que muita gente, quando eu virei secretário, falou, não, mas não precisa mais de telecentro, tudo hoje é feito pelo celular. Lê do engano. Muita gente ainda precisa dos telecentros, que são esses espaços de inclusão digital, para você, por exemplo, fazer serviços, para você, por exemplo, ter relação com pessoas que moram em outros lugares, para fazer um currículo, assim por diante. E outro ponto importante que a gente fez na prefeitura e está sendo ampliado é o Descomplica, que é o Poupa Tempo Municipal, nas praças de atendimento das prefeituras regionais.
Por que ele é tão importante? Porque é onde o cidadão vai, que é mais próximo da casa dele. Lógico que já tem muitos serviços digitais, mas ainda tem muitos serviços que são presenciais. E a gente vai conviver ainda muito tempo com serviços presenciais, com serviços eletrônicos. E os serviços presenciais precisam funcionar. E o Descomplica, o mais legal, e aí terminando um pouco, é que ele auxilia nesse letramento digital, nesse aculturamento digital. O cidadão que chega ao Descomplica senta lado a lado com um funcionário e esse funcionário vai mostrando para o cidadão como usar a tecnologia. Porque essa é outra questão. Não basta só ter serviços digitais, ter inclusão digital, se as pessoas não sabem usar a tecnologia. E algumas vezes isso vira um bicho de sete cabeças. Eu vejo, por exemplo, minha mãe de 82 anos, ela morre de medo de teclar em alguma coisa, seja num portal, seja no celular. Então, a gente precisa fazer gradativamente que as pessoas percebam como funciona esses serviços digitais, de que forma esses serviços podem ajudar as pessoas a melhorar a vida delas. Então, isso é outro ponto importante, e você falou muito bem, Sidney, não é o prédio. Hoje a gente percebeu que o conhecimento ele perpassa pelas pessoas, perpassa por essa interação entre todo mundo. Isso pode ser presencial ou pode ser à distância. Lógico que nós estamos cansados já dessas telinhas, né? Mas eu diria que, mesmo com o final da pandemia, nós vamos ter um mix de aulas presenciais, por exemplo, com aulas digitais, né? De reuniões à distância com reuniões tete a tete, vamos dizer, presenciais. Então, é muito importante que a gente saiba usar essa nova tecnologia. Isso é fundamental. No final, daria para fazer mais 3, 4 programas, Cid. Um para falar sobre poupa-tempo, outro sobre o Detran, outro sobre a Previdência, outro sobre serviços digitais, enfim, tanta coisa para ser falado. Tentando resumir, né, o que você me perguntou, a gente acredita e acreditava na área pública. A gente teve uma autonomia tremenda na época do governador Mário Covas para montar o poupa-tempo. Isso fez toda a diferença. Ele acreditou na área técnica, ele acreditou em muitos funcionários públicos, e alguns não públicos, mas com espírito público, que montaram o Poupa-Tempo, tá certo? E pensou em um programa que não fosse para 4 anos, foi um programa para médio e longo prazo. Isso faz toda a diferença, né? O Poupa-Tempo fincou bases muito importantes e mostrou que é possível ter um serviço público com qualidade, com eficiência, que pensa no cidadão, num cidadão único. Isso que é o mais importante. Aliás, um dos sonhos que eu tenho é se um dia a gente conseguir levar o padrão poupa-tempo para a área da saúde, que apesar de ter sobrevivido, e não foi fácil essa pandemia, ainda falta muito para a gente melhorar a qualidade do atendimento na área da saúde, não por culpa dos funcionários, mas seja por falta de infraestrutura, seja de falta de sistema, de um monte de coisa. Mas eu espero que um dia a gente possa ter o padrão poupa-tempo em todos os serviços públicos. E foi um pouquinho isso que a gente fez no Detran. Eu não acho que eu resolvi todos os problemas, a equipe não resolveu, tem muitos problemas ainda do Detran, né, que o Detran também depende de decisões federais, mas eu acho que deu para melhorar um pouco o serviço do Detran, seja desburocratizando, seja com serviços eletrônicos, seja com um código de ética. O Detran nunca tinha tido um código de ética, né? A gente criou um código de ética do Detran, seja em parceria e ouvindo. O Tadeu tem toda a razão. Quanto mais você ouve as pessoas, ou que prestam o serviço, ou que recebem os serviços, isso faz toda a diferença. Então, uma das coisas que eu sempre fiz por onde eu passei é ouvir todo mundo que tem alguma coisa a ver com aquele serviço. Então, no Detran, eu ouvia os historiadores, ouvia as autoescolas, os médicos, os psicólogos, os despachantes, todo mundo, porque aí você consegue saber um pouco onde o calo aperta. E eu acho que o grande desafio, Cid, sempre é mudar a cabeça das pessoas. Isso é o mais difícil, porque hoje você tem tecnologia para tudo, hoje você tem possibilidade de fazer muita coisa. Agora, mudar a cabeça das pessoas para ela funcionar diferente, vou dar um exemplo, a gente informatizou o Diário Oficial no município, hoje não tem mais em papel.
As pessoas, é difícil você mudar. Você está acostumado com aquilo, você chega, pega o Diário Oficial, aí você fala, mas cadê, né? Onde está? Está na telinha? Como é que eu faço isso? Ou a coisa, por exemplo, de não ter mais papel circulando nos processos. A gente conseguiu fazer, o governo Haddad começou, mas tinha 20% dos processos em forma digital. Hoje é 99%. Por quê? Porque a gente deu continuidade ao processo. Hoje, praticamente, não entra mais papel na prefeitura, é quase tudo digital. Isso muda a cabeça das pessoas. E não é fácil. Aquilo que você faz há muito tempo de um certo jeito, para fazer diferente, é muito difícil. Na nossa vida, né, é difícil a gente mudar, né, e a gente inovar. E a gente dizer, mas eu estou acostumado com aquilo, será que esse novo jeito vai ser tão bom quanto o anterior? Algumas vezes pode ser até melhor. E é isso que é importante, a gente poder inovar na área pública. Tinha um presidente da ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública, o Chico Gaetani, que é um amigo, eu gosto muito, que ele fala, inovar na área pública é quase um crime, porque a área pública é tão difícil de desburocratizar que quando você faz uma coisa diferente, as pessoas vão lá e te processam, né? E é isso que muitas vezes a gente precisa fazer, inovar na área pública, pensando no que melhor atende o cidadão, né? Como desburocratizar legislação. Você falou, por exemplo, a Câmara Municipal de São Paulo precisa aprovar esse projeto de antenas para que o sinal chegue para toda a cidade. É isso. Se eu não consigo desburocratizar, isso gera corrupção, isso gera dificuldade para as pessoas. Então, esse é outro ponto que a área pública precisa trabalhar muito. E aí não é o partido A, B ou C, é para todo mundo. Né? Na hora que você simplifica a máquina pública, isso é bom para todo mundo, quase todo mundo, só para aqueles que se utilizam da máquina pública para outras coisas, mas não é isso que a gente está falando aqui, tá certo? Este foi o Cortes do Resenha de hoje. Muito obrigado por seguir nosso programa e não esqueça de se inscrever na Rádio Resenha Podcast.